Luciano, lá, ser usado pelo Espírito. Today is the second to last message on the spiritual gifts. Hoje é a penúltima mensagem sobre os dons espirituais. And as always, we are going to pray for the messenger. Então vamos orar pelo mensageiro. Let's pray for him. Lord, thank you for the life of Luciano. Deus, obrigado pela vida do Luciano. Thank you for his willing to be here, Obrigado pela sua vontade de estar aqui, preaching your word, pregando a sua palavra, making himself available to be a tool in your hands to us. se tornando disponível para ser um instrumento nas suas mãos hoje. So we pray that you bless him one more time, Nós oramos para que você abençoe ele uma vez mais. speak into our hearts, Fale com nossos corações, speak to our souls, fale com nossas almas. make us tool to reveal your the heaven here on this earth. Nos faça instrumento para revelar o paraíso aqui nessa terra. Pour your Holy Spirit, your spiritual gifts over us. Derrame seus dons espirituais sobre nós. Makes us more knowledgeable about them, Nos faça mais sabedores sobre eles. but also, above all, that we can operate in those gifts. Acima de tudo, que a gente possa operar com esses dons. In the name of Jesus Christ we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Grace and peace, brothers. É uma alegria estar de volta aqui na Polônia. I'm very grateful and happy to be back to Poland. Como o irmão Renan já citou, As Brother Hannah said, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões acerca dos dons espirituais. today we're going to follow up on the sermon series about the spiritual gifts. Bom, acredito que a essa altura todo mundo já está bem familiarizado com os dons, certo? I believe that at this point, most of you are very well familiarized with all the gifts, right? Quando algum amigo descrente ou um novo convertido chegar e perguntar acerca dos dons, todo mundo vai estar afiado. When some new friend or some recently converted believer asks you about the gifts, I'm pretty sure that you'll be quite sharp about that. É sempre bom relembrar as definições mais básicas. It's always good to remind the basic concepts. Então, lembrando que dons espirituais são ferramentas espirituais concedidas pelo Espírito Santo, segundo a sua soberania, So remembering that the spiritual gifts are spiritual tools given by the Holy Spirit according to His will, que eles são concedidos visando o bem comum para a edificação do corpo, que é a igreja, they are given to edify the body of Jesus, that is the church, que eles nos auxiliam a conhecer melhor a Deus e tornar a Deus conhecido. they help us to know God better and to make God known. Lembrando também que nas Escrituras a gente vai encontrar pelo menos 3 passagens com listas de dons, And also remembering that in the scriptures we're going to find at least 3 passages with some list of gifts. O apóstolo Paulo vai citar uma lista em Romanos 12, outra em 1 Coríntios 12 e a última em Efésios 4. The Apostle Paul will cite some of these lists in Romans 12, another one in 1 Corinthians 14, and then in Ephesians 4. Mas lembrando que a nossa série de sermões é acerca da lista em 1 Coríntios 12. But remembering that our series of sermons is regarding the list of gifts in 1 Corinthians 12. Então, se chegar ao final da série e você der falta de algum dom que você já leu nas Escrituras, tenha em mente que que nessa série estamos abordando somente 1 Coríntios 12. So that might be the reason why if you maybe read about some spiritual gifts in the scriptures, but if you don't hear about it in the series, it's because of that, because we are focusing only on 1 Corinthians 12. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias em 1 Coríntios 12. So I'd like to invite you to open your Bibles in 1 Corinthians 12. Nós vamos ler dos versos 4 a 11. We're going to read verse 4 through 11. Então, leiamos com a guia do Espírito Santo. So let's read guided by the Holy Spirit. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas,
e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. So 1 Corinthians 12, 4-11. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it's the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge, by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one just as he determines. Amém. Então, destes 9 dons aqui listados em 1 Coríntios 12, 6 deles já foram abordados nas mensagens anteriores. So from all these 9 gifts that were listed here in 1 Corinthians, 6 of them were already talked about in previous sermons. Então, como 6 primeiros já foram abordados, hoje abordaremos o dom de discernimento de espíritos. So today we are going to approach the gift of distinguishing between spirits. Discernimento de espíritos é um dom interessante porque ele se assemelha com outros dons em certo aspecto. This gift is interesting because it kind of is equal to another gifts in some aspects. Por exemplo, todos somos chamados a servir, mas nem todos possuem o dom de servir. For example, all of us, we are called to serve, but not every one of us has the gift of serving. Todos devemos contribuir, mas nem todos possuem o dom de contribuir. All of us should contribute, but not all of us has the gift of contributing. Todos devemos ter misericórdia, mas nem todos têm o dom da misericórdia. We all should have mercy, but not every one of us will have the gift of mercy. Da mesma forma, todos nós somos chamados, encorajados a discernir espíritos, The same way, every one of us, we are called to distinguish between spirits, mas nem todos possuem o dom de discernimento de espíritos. but not everyone will have this gift to distinguish between spirits. Eu gostaria de abrir algumas passagens para embasar esse ponto que todos nós somos encorajados a discernir espíritos. So I'd like to read some passages just to emphasize this point that all of us, we are called to distinguish between spirits. Então, gostaria primeiro de chamar sua atenção para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. So first of all, we'd like to call your attention to 1 John, chapter 4, verse 1. Está bem lá no final do Novo Testamento, antes de Judas e Apocalipse. It's almost in the end of the New Testament. Então diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, 1 John, chapter 4, verse 1 says, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Então, já nessa passagem, o apóstolo João está nos alertando sobre a necessidade de discernir, testar espíritos, pois existem no mundo já muitos falsos profetas. So in this very passage, Apostle John is already telling us to have attention, because already in the world there are a lot of false prophets. Temos também uma passagem em 1 Coríntios 14, versículo 29. We also have a passage in 1 Corinthians chapter 14, verse 29. Quando você está achando essa passagem, aqui é o momento em que o apóstolo Paulo está definindo a ordem, a forma correta que as profecias deveriam ocorrer durante o culto. So in this passage, the Apostle Paul is defining how is the best way to approach the prophecies in the service. Então ele diz assim: tratando-se de profetas, fale 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. So 1 Corinthians 14:29 says, 2 or 3 prophets should speak, and the others should wait carefully what is said. Esse julgar cuidadosamente o que foi dito é justamente esse ponto de testar e discernir o que está sendo dito. So this point of weigh carefully what has been said is exactly that you can distinguish between spirits and know what has been said. A última passagem aqui para embasar esse ponto, gostaria também de chamar sua atenção para 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versos de 19 a 21. So now the last passage, just to emphasize this point, I would like to call your attention to 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 to 21. Aqui o apóstolo Paulo também está abordando a questão das profecias. Here Apostle Paul is also approaching the topic of prophecies. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. So he says, do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Então, novamente, isso nos traz a ideia de que realmente é necessário discernirmos as coisas para saber se provém de Deus ou não. So again, it proves very necessary that we need to distinguish between things to know if they come from God or not. Mas agora você pode estar pensando, tá, se todos são chamados a discernir espíritos, mas nem todos possuem o dom, So you might be thinking now, if everyone is called to distinguish between spirits, but not everyone will have this gift, você pode pensar, como eu posso fazer isso então sem o dom, né? so you can think, how can I do that without the gift? Nós vamos abordar o dom, mas antes vamos abordar essa maneira de discernir espíritos de uma outra maneira. We will approach the gift, but first I want to approach this method, how you can distinguish between spirits, let's say, without the gift. O próprio Senhor Jesus já nos dá um exemplo de como fazer isso. Our Jesus Christ himself gives us some example of how you can do that. Se você lembrar a passagem sobre a tentação do deserto, If you remember the passage about the temptation in the desert, Satanás se aproxima de Jesus Satan approaches Jesus usando palavras de tentação, using temptation, inclusive usando a Bíblia fora de contexto, in fact, using also the Bible out of context para tentar desviar Jesus do caminho da verdade. to try to take Jesus away from the path of truth. Só que Jesus ele rebate Satanás utilizando as próprias escrituras. But Jesus rebukes Satan using the scriptures. Então, se você for lá em Mateus capítulo 4, So let's go to Matthew chapter 4. vamos ler os versículos 6 e 7. Let's read verse 6 and 7. Então aqui Satanás se aproxima de Jesus e diz: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Também está escrito: Não ponham à prova o Senhor seu Deus. So Matthew 4, verses 6 to 7. Satan says to Jesus, If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, It is also written, Do not put the Lord your God to the test. Repare aqui que Satanás se aproxima de Jesus não trazendo coisas vãs, ele chega utilizando realmente a palavra de Deus. So take notice here that Satan doesn't come to Jesus with like some vain words. He comes to Jesus with some words that are in the scriptures. Então ele tira a palavra de contexto, ele cita o Salmo 91 aqui nesse exemplo. So he's taking the word out of context. He's citing the Psalm 91 here in this example. Porém, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi capaz de pesar essa mensagem e ver que realmente aquilo não se tratava de uma verdade, pois havia outra passagem bíblica que dizia o contrário, para não testar Deus, que no caso era Deuteronômio 6:16. But Jesus, full of the Holy Spirit, he felt that and he knew that he was using this against him, so he used another passage of the scriptures to rebuke him, and in this case it was Deuteronomy 6, verse 16. Então, o primeiro método que temos para discernir espíritos é utilizando as próprias escrituras. So the first method that we have to distinguish between spirits is the Bible itself. Agora, o problema é que na nossa batalha espiritual do dia a dia, nem sempre a gente vai estar, eu acredito que quase nunca, vamos estar frente a frente com Satanás nesse discurso, nessa troca de palavras. So I believe that in our daily spiritual war, I believe that we are not going to be face to Satan. I hope so. So we won't have to have this kind of cleverness as Jesus had, but still it's worth to know that the God's word to rebuke these kind of thoughts.
O que acontece é que no dia a dia será algo muito mais sutil. Muitas vezes a batalha será travada dentro das nossas próprias mentes. I believe that in our daily routine, this battle will be much more subtle. This battle will be fought inside our minds. Ou será através de pensamentos que vêm à sua mente, Or some thoughts will come to your mind to tempt you. talvez alguma conversa com amigos, conhecidos, Maybe some talks with some friends or colleagues. ou mesmo pregações. Às vezes pode vir coisas que não provêm de Deus, de púlpitos. Or even preaching. Sometimes it can come some stuff from preachings, from pulpits, that doesn't come from God. Por isso que é importante a gente sempre pesar o que é dito para ver se está de acordo com a palavra de Deus. That's why it's very important to always judge what is said, to know if it's according to God's word. Então, queria trazer para a gente um exemplo aqui mais prático para o nosso dia a dia. So we'd like to bring you a more practical example from our day-to-day life. Gostaria que abrissem as Bíblias em João 16. So we'd like you to open your Bibles in John 16. Em João 16, Jesus está descrevendo as funções do Espírito Santo quando o Espírito Santo vier à Terra. In John 16, Jesus is describing the functions of the Holy Spirit when the Holy Spirit arrives in earth. Então, Jesus começa a descrever algumas características e funções do Espírito Santo. So Jesus starts to describe some characteristics and functions of the Holy Spirit. Então, gostaria de chamar a atenção para dois aspectos das funções do Espírito Santo. So we'd like to call attention to two aspects of the functions of the Holy Spirit. Primeiro está no verso 8 desse mesmo capítulo. First one in the verse 8 of this chapter 16. Jesus falando acerca do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. So John 16, verse 8, Jesus is telling about the Holy Spirit. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Outra função, outra característica do Espírito Santo está no verso 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. So another function of the Holy Spirit is in the verse 14. So it says, he will glorify me because it's from me that he will receive what he will make known to you. Então vemos aqui que uma da função principal do Espírito Santo é vir convencer os homens acerca do pecado. So we see here that one of the main functions of the Holy Spirit is to come and convince men of their own sins. Agora, o grande problema é que Satanás sempre tenta copiar a obra de Deus. But the main problem here is that Satan, he always tried to copy God's work. Foi assim lá no Antigo Egito. Se você lembrar, quando Deus operava sinais através de Moisés, It was like that in the old Egypt, when God was operating signs through Moses. Então ele fazia diversos sinais, transformou o cajado em serpente, a água em sangue, trouxe as pragas, mas Satanás e seus feiticeiros copiavam os sinais. So Moses was doing several signs through the Holy Spirit. So there was also the plagues and everything else, but Satan was all the time copying that just to try to deceive God's people. E não se engane, ele vai fazer exatamente a mesma coisa conosco. Yeah, don't deceive yourselves. He will try to do the same thing with us. Então, quando o Espírito Santo vai vir convencer os homens do pecado, So when the Holy Spirit comes to convince men from the sin, Satanás também vai vir te convencer do pecado. Satan will also come to convince you about the sin. Agora você, pecador que nem eu, But now you, sinner like me, aprenda a discernir entre um e outro. you have to learn how to distinguish between one and the other. Então é trabalho do Espírito Santo fazer você se sentir pecador. So it's the work of the Holy Spirit to make you feel like a sinner. Mas nunca foi trabalho do Espírito Santo fazer você pensar que Cristo possa te abandonar. But it was never the work of the Holy Spirit to make you think that maybe Jesus can let you go, can give up on you. É obra do Espírito Santo fazer você se arrepender dos seus pecados. It's the work of the Holy Spirit to make you repent of your sins. Mas não é obra do Espírito Santo fazer você se desesperar por perdão. But it's not the work of the Holy Spirit to make you in despair about your forgiveness. Isso é obra do diabo. This is the work of Satan. Certo pregador, há muitos anos atrás, escreveu uma ilustração que vai nos ajudar a esclarecer as ideias aqui. Many years ago, a preacher wrote an illustration that will help us with this idea here. Diz ele a ilustração sobre suposto diálogo.
This is the illustration about some dialogue. Diz Deus o Espírito Santo, pecador, tu não podes te salvar. Oh, God of the Holy Spirit says, sinner, you cannot save yourself. Diz o diabo, e nem Jesus pode te salvar. Oh, and the devil says, and neither Jesus can save you. Diz Deus o Espírito Santo, tu tens um coração duro, somente Cristo pode amolecê-lo. Oh, God from the Holy Spirit says, you have a hard heart, only Jesus can make it soft. Diz o diabo, mas ele não irá amolecê-lo, a menos que você mesmo amoleça antes. Oh, and devil says, but he will not make it softer. Only you have to make it softer first. Diz Deus o Espírito Santo, tu não tens qualificação, estás nu, arruinado e perdido. Oh, the God of the Holy Spirit says, you are not qualified, you are naked and you are lost. Sim, diz o diabo, não adianta confiar em Cristo, pois não há nada bom em você. Yes, the devil says, you cannot trust Jesus because there is nothing good in you. Diz Deus o Espírito Santo, tu não sentes o teu pecado, é duro demais para se arrepender. Oh, God of the Holy Spirit says, you don't feel your sin. You are too tough to repent yourself. Diz o diabo, e porque é tão insensível, Cristo não pode te salvar. And the devil says, because you are so insensitive, Jesus cannot save you. Bom, primeiramente, se você nunca teve face a face com esse tipo de batalha espiritual, de contestação na sua mente, So first of all, if you never were in this point of this spiritual battle in your mind, agradeça a Deus por não permitir isso acontecer em sua vida. thank God because He didn't allow this to happen to your life. Mas se vocês já passaram ou passam por isso, But if you have been through this, or if you are going through this, agora você sabe discernir se provém de Deus ou do diabo. now you can distinguish if it comes from God or from the devil. E por que a gente sabe distinguir o que vem de Satanás? And how can we distinguish what comes from devil? Porque a palavra diz lá que o Espírito Santo vai vir nos convencer do pecado. Because the word says that the Holy Spirit will come to convince us of sin. Mas na mesma passagem também diz que o Espírito Santo vai vir para glorificar a Jesus Cristo. But in the same passage, it also says that the Holy Spirit will come to glorify Jesus Christ. Agora, Satanás, quando ele vem te atormentar, ele vai te convencer do pecado, mas ele vai tentar te afastar de Cristo, fazer você acreditar que nem Cristo pode te salvar. But Satan, on the other hand, when he comes to convince you about sin, he will try to take you away from Jesus. He will try to convince you that not even Jesus is able to save you. Dessa maneira, Cristo não está sendo glorificado, porque está realmente diminuindo a glória da obra de Cristo. In this way, Jesus is not being glorified, because in this way, you are diminishing the glory of Jesus Christ. Porque a obra dele é tão perfeita que é capaz de salvar todos os pecadores. Because his work is so perfect that he can save all of the sinners. Então, esse é o método de utilizarmos as Escrituras para discernir espíritos. So this is the method by which we can use the scriptures to distinguish between spirits. Claro que esse foi somente um exemplo, podemos usar as Escrituras de muitas outras maneiras para discernir espíritos. Of course, these were just some examples, and we can use the scriptures in a much broader range to distinguish between spirits. E claro, quando estamos falando de discernir espíritos, novamente, estamos falando de pensamentos, de mensagens, de coisas que vêm à nossa mente para nos contestar. And of course, again, when we are talking about distinguish between spirits, we're talking about everything, about thoughts, about anything that can come to contest the faith that we have in Jesus. Tá bom, agora você pode estar pensando, tá bom, se eu posso usar as Escrituras para discernir espíritos, por que eu preciso então do dom de discernir espíritos? So now you might be thinking, okay, if I can use the scriptures to distinguish between spirits, why do I need the gift of distinguishing between spirits? Bom, a verdade é que ali em 1 Coríntios 12, apesar de Paulo listar o dom, ele não nos esclarece a operação desse dom. The truth is that there in 1 Corinthians 12, Paul is talking about the gift, but he's not giving us many more explanations about this gift. Então, se a gente quiser entender um pouco mais sobre a operação desse dom de discernir espíritos, precisamos recorrer a outras passagens das Escrituras. So if we want to understand better this gift, we have to go to other passages of the scriptures. Então, gostaria de convidá-los a abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler os versículos de 16 a 18. So I'd like to invite you to open your Bibles again in Acts 16, verse 16 to 18. Diz assim:
Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. So Acts chapter 16, verse 16 to 18. Once we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune-telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. Bom, a primeira coisa que vai chamar a atenção aqui nessa passagem é que essa moça que seguia os apóstolos gritando, ela não vinha gritando mentiras. Realmente eles eram servos do Deus Altíssimo e eles realmente anunciavam a mensagem da salvação. So the first thing that's very interesting in this passage is that this female slave, she was not telling lies. She was telling the truth. They were really servants of the Most High God, and they were really announcing the path for salvation. Certamente a intenção do coração dela não era glorificar a Cristo. Certainly her will in her heart was not to glorify Christ. Mas embora podemos usar as escrituras de muitas maneiras, essa é uma situação que pouco poderíamos fazer apenas usando as escrituras para julgar o que ela está dizendo. Yeah, but although we can use the scriptures to distinguish between spirits in many ways, in this particular case, it would be very hard to use the Bible to know that she was ill-intended in her heart. Esse é o tipo de situação que somente o Espírito Santo é capaz de discernir e identificar, primeiro, o coração da pessoa e o espírito de origem. Then this is a situation where only the Holy Spirit would be able to first distinguish the heart of the person and then the spirit that is there. Embora examinar as Escrituras e conferir tudo nas Escrituras seja uma atitude nobre, conforme vemos na Bíblia, em Atos 17, por exemplo, And in fact, looking at the scriptures and analyze everything on the perspective of the scriptures is a very noble attitude. isso não exige nenhuma atuação sobrenatural do Espírito Santo. Qualquer pessoa que tem entendimento das Escrituras poderia capaz de julgar certas coisas à luz da Escritura, até mesmo um descrente. Yeah, but it doesn't require any kind of supernatural ability from the person. Everyone can just analyze everything in the light of the scriptures, even someone that doesn't believe. Mas o dom de discernir espíritos é exatamente essa capacidade sobrenatural de identificar ou distinguir entre os espíritos em certas mensagens, ocasiões ou palavras. So the gift of distinguish between spirits is exactly this kind of power, where you can distinguish the spirits in many occasions just by the power of the Holy Spirit. Poderíamos classificar esse dom da seguinte maneira: We could qualify the gift in the following manner. habilidade ou capacidade sobrenatural de distinguir em um sentido as manifestações do Espírito Santo, em um outro as influências de demônios ou simplesmente espíritos humanos, compreendendo o que, onde e quando estão agindo ou se manifestando. Just too long. So we can define this gift as the supernatural ability or capability of distinguish, in one sense, the manifestations of the Holy Spirit, and in the other, the influences of the demon or simply human spirits. So by that we will learn what, when, and where those spirits are acting or manifesting themselves. Agora, considere isso que acabamos de entender acerca desse dom. So considering that we just learned about this gift, Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção ao que a palavra de Deus diz acerca do anticristo e de Satanás. so I'd like to call your attention to what the Word of God says about the Satan and the Antichrist. Gostaria de chamar a sua atenção agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. So let's open our Bibles in 2 Thessalonians chapter 2, Vamos ler os versículos 9 e 10. verse 9 to 10. Diz assim, acerca do anticristo:
A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de enganação, todas as formas de engano, da injustiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. So this is what is written about the Antichrist. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie, and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. Então, considerando essa passagem, fica claro que nem todos os sinais e maravilhas vão prover de Deus. So considering this passage, it's quite clear that not all wonders will come from God. E considerando que o dom de discernir espíritos é justamente capaz de identificar se tanto sinais e prodígios ou mensagens provêm de Deus, So the gift of distinguishing between spirits is exactly the gift that will allow you to distinguish if all these wonders and signs will come from God or not. fica claro quão importante esse dom é para a vida, da operação da igreja. So it's quite clear that this gift is very important for the operation of the church. E também acredito que esse dom é muito negligenciado em nossas orações. And I also believe that this gift is quite denied or neglected in our prayers. Raramente pedimos a Deus para que derrame esse tipo de dom para nós. Very rarely we'll ask God to give us this kind of gift. Bom, agora acerca da operação do dom em si, But now, speaking about the operation of the gift itself, se estudarmos a história da igreja ou conversar com irmãos ou vermos testemunhos, if we study the history of the church or if we talk with brothers or hear some testimonies, conseguimos perceber que as pessoas, os irmãos que são capacitados com esse dom, we can realize that the brothers that are able to operate this gift, normalmente são capazes de identificar se no ambiente ou no local existe atuação de demônios, usually they are able to identify if in a place or an environment there are some demons operating, se o problema na vida de certas pessoas é de influência demoníaca ou se trata realmente de uma questão de saúde ou emocional. They will also be able to evaluate if some problems in the life of some people is coming from demon acting or if it's just like emotional or physical problems. Agora, para darmos mais informações acerca disso, eu gostaria de chamar à frente nosso irmão Orlando, So for more information regarding that, we would like to call now our brother Orlando to give a testimony. porque ele pode dar um breve testemunho sobre a operação desse tipo de atuação. He will give a short testimony about this kind of operation. Bendición, hermano. Blessings, brothers. Quiero contar una pequeña experiencia. I would like to call you to tell you about a brief experience that I had. De hecho, creo que fue mi primera experiencia de este tipo. It was my first experience of this type. En una ocasión fui a una reunión familiar en el campo In one occasion, I went to a family reunion in the countryside, y cuando llego a la casa, dentro de la casa me sentía muy incómodo. and when I arrived at the house, inside the house, I felt a lot of discomfort. Pensé que quizá era por el viaje. It seemed like it was just because of the trip itself. Gracias a Dios, la mayoría de la actividad se realizó fuera de la casa. And thank God, mainly the majority of activities, they happened outside the house. Pero siempre que estaba dentro de la casa, But every time that I was inside the house, me sentía incómodo, no podía permanecer adentro ni siquiera un minuto. I felt very uncomfortable. I couldn't stay there not even 1 minute. Así que me le acerqué a una de mis tías que era cristiana. Aunt. So I approached my aunt that was Christian, Y le comenté lo que estaba pasando, que no sabía por qué razón, pero siempre que estaba dentro de la casa no me sentía cómodo. and I told her what was happening, that every time I went inside the house, I was feeling uncomfortable. Y ella me comentó, lo que pasa es que dentro de la casa hay un altar de adoración. And then she told me that inside the house there is an altar for worship of images. Y me recordó lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. And then I remember about what is said in the Ephesians 6. Efesios 6, 12. In Ephesians 6, verse 12, Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, that our fight is not against the flesh or the blood, sino contra principados, contra potestades, that our fight is against the
the kingdom of the darkness, or que se mueven en las regiones celestes. that is moving in the celestial regions. Me dijo que por eso es que siempre tenemos que tener los ojos espirituales abiertos So that's why we have to always keep our spiritual strengths, spiritual eyes open, para saber cuándo es el momento de orar. to know when is the moment to pray. Porque era una reunión familiar. ¿Qué puede salir mal? Because it was just a family reunion, a meeting. What could go wrong? Pero en ese momento ella me dijo, ven, vamos a orar por nuestra familia para que sean cubiertas por Dios. So in this moment we said, let's pray for our family so we can be covered and protected by God. Me dijo, te sentías incómodo porque era el Espíritu Santo haciéndote saber de que algo pasaba en ese lugar. So I was feeling this uncomfortable feeling because the Holy Spirit wanted me to know that something wrong was going on in this place. Y esa fue una experiencia importante porque me hizo estar consciente de las cosas que se mueven en el ambiente espiritual. And this was a very important experience for me because it made me aware of everything that is moving around in the spiritual help. Amén. Amen. Bom, irmãos, essa era a mensagem acerca desse dom de discernimento de espíritos. So brothers and sisters, this was my message regarding this gift of distinguishing between spirits. Como eu já disse, se vocês verificarem a história da igreja, testemunho de mais irmãos, As I said, if you go and study the history of the church and the testimony of other brothers, vamos ver que a experiência que o Orlando compartilhou conosco será muito parecida. we'll see that the experience that Orlando shared with us will be very similar to those. Então, essa é a mensagem. Vamos encerrar com uma oração. So this is the message. Let's finish with a prayer. Pai, graças te damos Father, we give you thanks and grace pela oportunidade de estarmos aqui hoje, for the opportunity of being here today, aprendendo da tua palavra, Senhor. learning about your word, sir. Lord. Senhor, pedimos a ti Lord, we ask you que nos conceda, ó Pai, that give us, Father, deste dom tão precioso, tão importante, Senhor. give us this gift that is so important, Father. Dá-nos também, Senhor, a capacidade de aprender mais das Escrituras, Father, also give us the ability to learn more from the scriptures para que possamos usar isso também nas nossas batalhas espirituais. so that we can use also that in our spiritual battles. Abençoa a nossa igreja local Bless our local church com todos os dons necessários, with all the necessary gifts para que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome. so that everything can be done for the honor and glory of your name. Tudo que te pedimos e te agradecemos, Everything that we ask and thank you em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. in the name of your saint Son, Jesus Christ. Amém. Amen.